Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos queridos da internet que nos acompanham nessa noite, né? E que se sintamos todos envolvidos e abraçados pela espiritualidade amiga que aqui se encontra já há várias horas, preparando esse ambiente para que pudéssemos encontrar toda essa harmonia e esse equilíbrio para os trabalhos dessa noite. Vamos aqui aos nossos recadinhos. A nossa casa tem atividade todos os dias, né? Nos domingos, nós temos palestra às 10 da manhã e temos também a evangelização infantil, né? E nós temos no sábado palestra às 3 da tarde, né? Então, aqueles que não podem vir na segunda, ou na quinta, ou na terça à noite, né? Nós temos palestra também no sábado à tarde, às 15 horas, né? Nós queremos agradecer a todos, né, pelo auxílio que temos recebido da cesta básica. A nossa casa hoje está atendendo 75 famílias cadastradas. E para o mês de maio, vamos atender de 80 a 85 famílias. Nós agradecemos todos aqueles que têm contribuído com os alimentos e pedimos que continuem a nos auxiliar para que podemos ajudar. Para o mês de abril, nós estamos precisando, em especial, de leite em pó, arroz, óleo, biscoitos e açúcar. Nós temos o atendimento fraterno todos os dias, meia hora, né, antes da reunião. Então, todos aqueles que quiserem passar pelo atendimento fraterno, né, cheguem um pouquinho antes, né, sempre vai ter alguém aqui, né, para estar nos atendendo, dando uma orientação, né, uma palavra, ou nos indicando, né, aquilo que nós, né, mais estaremos precisando nesse momento, naquele momento. A nossa casa tem o site, né, que é a Casa do Caminho Santana, tudo junto, né, só digitar essa palavra tudo junto, a Casa do Caminho Santana. E no site nós temos todas as informações, né, inclusive as palestras, né, que ficam gravadas, e aqueles que quiserem assistir as palestras, ou que quiserem estar conhecendo melhor os trabalhos da nossa casa, podem estar acessando o site. Bom, dados os nossos recadinhos, vamos então, nesse momento, nos recolhermos. E vamos, assim, já harmonizado com esse ambiente, elevar o pensamento ao alto, agradecendo a oportunidade bendita de estarmos mais uma vez reunidos nessa casa de luz. E que possamos, nessa noite, termos ouvidos para ouvir com o coração, para que possamos reter em nossa mente e colocarmos em prática tudo aquilo que melhor nos diz respeito para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E vamos assim agradecendo aos amigos espirituais que aqui se fazem presente mais uma vez, agradecendo sempre a Jesus, o divino amigo, pela oportunidade bendita de estarmos reencarnados nessa escola maravilhosa, de estarmos presentes nessa casa de luz, e também por fazermos parte dessa imensa família que é a família espírita. E assim, em nome de Jesus, nós damos por iniciado as atividades dessa noite. Quem vai conversar um pouquinho conosco hoje é o nosso irmão Luiz Henrique. O tema é comportamento? Mudou? Vou falar aqui, pode deixar. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, obrigado. Bom, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta assistência espiritual. Que todos recebam as bênçãos, o amparo dos benfeitores espirituais.
que nós sabemos que já estão aqui, não é mesmo? Nos assessorando, nos assistindo, desde muito antes da nossa chegada, aliás, preparando este ambiente com muito carinho, com muito amor, para nos receber, para que nós possamos receber essas boas energias, para que nós possamos nos reequilibrar, para que nós possamos ficar em paz. Boa noite também aos nossos amigos que nos assistem pela internet, que por alguma razão não conseguem, né, não podem estar aqui junto a nós, mas que têm essa oportunidade, não é, de assistirem a palavra de Jesus, a doutrina espírita em suas casas. É uma boa oportunidade esta, mas fica o convite, não é, para aqueles que nos assistem, que um dia também possam estar aqui, porque é muito bom, não é, nós estarmos nesse clima de paz, de harmonia. Depois vamos receber o passe também, que nós sabemos que nos faz tão bem, não é? Nós vamos para a nossa casa mais reenergizados, com mais ânimo, com mais disposição para enfrentarmos os desafios da nossa vida. Porque nós sabemos que todos nós aprendemos na doutrina espírita que somos aqueles espíritos que estão reencarnados buscando uma compreensão para suas vidas, buscando o seu progresso, buscando viver com mais equilíbrio, com mais saúde, com mais harmonia, com mais alegria. Então é muito bom nós virmos aqui, nós separarmos um tempo das nossas vidas para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, que tanto nos consola, porque nós sabemos que nós temos os nossos desafios no nosso dia a dia, seja em que campo for. Alguns enfrentam os desafios de determinada situação dentro do lar, junto com seus parentes, com aqueles que estão dentro da sua casa. Outros enfrentam no trabalho, com seus colegas, com seu chefe, ou na falta dele, na falta do trabalho. Outros com problemas de saúde, situações que acabam limitando as nossas atividades. Enfim, uma série de desafios que cada um de nós passa nessa existência, não é? Em determinada situação estamos vivenciando um desafio. Pode ser que mais para frente essa situação se modifique, porque nós sabemos também que tudo muda, não é? Tudo passa na nossa vida. Então, basta nós olharmos para trás e nós vamos ver aqueles momentos difíceis que nós achávamos que não teria saída. Isso passou, não é? Passou, nós conseguimos a nossa vida, aprendemos também com aquela situação, não é verdade? Muitas vezes as pessoas falam, mas na doutrina espírita se fala muito no sofrimento. Não é verdade. Na verdade, a gente fala na alegria, no amor, no bem, na caridade. O que acontece é que nós sabemos que há também um sofrimento no mundo, não vamos ignorar, não é? E, de certa forma, nós acabamos aprendendo também com o sofrimento. Porque o sofrimento vem nos mostrar que nós passamos por determinada situação porque algo não vai bem nas nossas vidas, não é mesmo? E aí nós precisamos parar para refletir o que nós podemos fazer para melhorar na nossa vida. E, aliás, isso tem muito a ver com o tema dessa semana, que até a Sandra me passou uma mensagem, um beijo para a Sandra, né, se estiver nos ouvindo. Na véspera da Páscoa, ela falou até pelo momento que nós estamos vivenciando, ela mudou o tema, e é um texto que chama Coragem para Mudar. E até interessante, porque nós ainda não tínhamos parado para refletir no tema de hoje. E nada é por acaso, não é? Porque, de alguma forma, sempre com alguma antecedência, nós estamos sempre refletindo, preparando já algo para falar. E sempre acontecia alguma coisa que ainda não é o momento. Nada é por acaso. E, de repente, a Sandra vem, muda o texto. Eu falei, olha, que coisa, não? Então, de repente, foi providencial. Nós ainda não termos ainda parado para refletir, para preparar algum texto, para que nós pudéssemos, então, preparar o tema que a Sandra designou. Então, o tema é Coragem para Mudar. E foi retirado da equipe, na verdade é um texto que foi elaborado pela equipe de redação do Momento Espírita. Alguém conhece aqui o Momento Espírita? Sim, não é mesmo? Está, inclusive, ao site lá deles, com várias informações sobre a doutrina espírita, muitos textos. Até esse texto está lá também, vamos ler depois nas nossas casas. E ele foi realizado com base no capítulo 10 do livro Revelações da Luz,
de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, e capítulo 11 do livro Vigilância, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Então, um texto longo, nós temos muitas informações, valiosas informações, mas vamos já começar pelo título, não é? Coragem para mudar. E, de fato, como nós estávamos já falando aqui na introdução, muitas vezes nós precisamos realmente termos coragem, não é mesmo? Coragem para, de alguma forma, modificarmos a nossa vida. Mas por que será que, às vezes, nós ainda não conseguimos ter essa coragem? Por que será que, algumas vezes, nós ainda não conseguimos despertar para essa necessidade, para a importância de uma mudança nas nossas vidas? Há várias situações que nós podemos parar para refletir. Muitas vezes, nós ainda estamos, de alguma forma, presos a alguma situação, a algumas pessoas também, até mesmo a uma casa que nós estejamos vivendo, a algo material. E nós ainda estamos apegados, seja a uma coisa, a um bem, seja até mesmo a uma pessoa. E aí nós temos essa dificuldade, não é? De abrirmos mão. Muitas vezes até nos fechando dentro de um egoísmo nosso, com alguns desculpismos, não é? Com algumas situações que nós acabamos não encarando de frente. Até o Evangelho nos coloca que muitas vezes, um exemplo, um pai de família, por exemplo, ele diz que ele não vai poder praticar a caridade, não vai poder ajudar, por exemplo, uma instituição de caridade, porque ele precisa guardar o dinheiro, o seu salário, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sustentação dos seus parentes. Ora, claro, isso é importante. Precisamos manter também a nossa família. É claro, se nós fizermos de todo o nosso bem, como que nós vamos viver? Como que nós vamos comer, morar, pagarmos as nossas contas, que chegam sempre, estão sempre lá, não é? Todo mês. Mas, será que nesse discurso do pai aqui que nós falamos, será que muitas vezes ali não está uma desculpa para ele não ajudar? Será que realmente ele não poderia dispor de uma quantia mínima que seja, não é? Mínima. Para de alguma forma ajudar aqueles que não dispõem de nada, que não tem nada para comer, não tem nada para vestir. Basta nós sairmos nas ruas, nós vamos ver a miséria ainda humana. Pessoas que ainda passam fome, pessoas com tanto sofrimento, com a falta de tantas coisas. E será que realmente nós não podemos dispor de algo mínimo, a mínima quantidade que seja? Vamos nos lembrar daquela passagem do óbolo da viúva. Vocês se lembram, não é mesmo, do Evangelho? Que Jesus estava lá no templo, e aí ele verificava, as pessoas estavam verificando o movimento. E aí muitos iam e colocavam, os ricos colocavam muito dinheiro, e aí fazia aquele barulho, até eles iam pondo devagar as moedas, para que todos ficassem admirados do quanto eles ajudavam, não é? Até que veio aquela pobre viúva, e apenas colocou 2 moedas. E Jesus, então, observando isso, disse que, em verdade, aquela mulher é que tinha realmente praticado a verdadeira caridade. Porque ela havia dado daquilo que lhe faltava, que iria lhe faltar, fazer falta. Enquanto os outros estavam dando daquilo que estava sobrando. Não iria fazer falta nenhuma. Não era nenhum sacrifício para eles. Então vejamos que tudo isso é para nós refletirmos. É claro que há situações em que nem sobra. Sabemos aí dos problemas, todas as dificuldades que nós passamos. Mas aí de alguma forma nós vamos poder ajudar. Não precisa ser com dinheiro mesmo. Nem que seja dispondo do nosso tempo, dispondo da nossa palavra, não é mesmo, de um ombro amigo. Já é uma grande ajuda. Aí também já estamos praticando a caridade moral.
Mas isso também seria um tema para uma outra palestra. Um outro motivo pelo qual nós temos, às vezes, essa dificuldade, não é, em relação às mudanças, é que muitas vezes nós também ficamos apegados, não é? Temos medo do novo. Aquela situação não está boa na nossa vida, nós não estamos bem em determinada situação, mas nós ainda relutamos em modificar, em procurar o novo, em ir em busca de algo melhor para nós. É como se nós estivéssemos num quarto, um quarto escuro, não é mesmo? Um quarto apertado, sem janelas, mas é um ambiente que nós conhecemos. É lá que nós vivemos. E nós não sabemos como viver num outro lugar. Nós temos medo de um espaço maior, de um lugar mais arejado, de um lugar mais bonito. Temos medo do novo, daquilo que pode surgir. E aí ficamos lá acomodados, ficamos apegados, mesmo estando numa situação desconfortável, numa situação ruim. Platão, a esse respeito, nos fala do mito da caverna. É bem famoso também, todos aqui já conhecem. Alguém não conhece? O mito da caverna, só para relembrar, não é mesmo? Daquelas pessoas que ficavam na caverna, naquela escuridão toda, e achavam que a vida era aquilo ali, era estar ali. Até que certa vez, uma pessoa resolveu sair da caverna, e aí descobriu que havia todo um mundo ao seu redor, um mundo novo. A natureza, os animais, as flores, as plantas, não é mesmo? O sol, a chuva. E aí quando ele volta para contar a respeito daquilo que ele descobriu que existia além da caverna, todos o taxaram de louco, de maluco. Imagina, onde já se viu existir um mundo maior e melhor além dessa caverna. Então, meus caros, aliás, muito é o que acontece na doutrina espírita, não é? Quando toda essa espiritualidade superior vem até nós nos mostrar o que ocorre do outro lado. É como nós falamos, é como se eles tirassem um véu, não é? De tudo aquilo que ainda estava, que não era dito ainda, que as pessoas ainda não conheciam. E aí vem toda a espiritualidade nos mostrar como é a vida do outro lado, o que nos aguarda. E, de certa forma, eles sempre nos falam o quê? Que a nossa felicidade ou não, que a nossa vida melhor ou não, vai depender daquilo que nós tivermos feito nessa existência. Vai depender do bem que nós tivermos feito, da caridade, do amor ao próximo, das boas atitudes, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. Então é isso que realmente vai contar do outro lado. É isso que nós aprendemos, que Jesus já falava do tesouro, os tesouros do céu. Estes são os tesouros do céu. Tudo aquilo que nós conhecemos, nós estudamos. Até o Espírito da Verdade nos fala: espíritas, instruí-vos e amai-vos. Todo o amor que nós espalhamos ao nosso redor, as boas amizades, mesmo, as boas relações, tudo isso é que nós vamos levar para esse mundo que nos aguarda, esse mundo espiritual, que na verdade é a nossa verdadeira morada, que nós aprendemos, não é mesmo? E por falar em mudança, nós também passamos por uma situação na nossa sociedade também de grandes mudanças, não é? De grandes turbulências, não é? De grandes discussões. É claro que nós não vamos entrar aqui em detalhes, não é? Até porque não é essa a ideia, que nós estamos para falar de Deus, de Jesus, da doutrina espírita, não para falarmos de política. Até porque cada um de nós tem uma compreensão, tem um entendimento, seja a favor, seja contra, não é? Mas também participamos do mundo, é claro. Nós até está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo. Nós também fazemos parte do mundo, é claro, nós também somos cidadãos, votamos, não é?
elegemos os nossos representantes, exercemos a nossa cidadania, e cada um aqui tem uma visão a esse respeito. Mas, de qualquer forma, nós, estando no mundo e vendo tudo o que ocorre, nós percebemos que vivemos uma época também de mudanças. Não é? Não dá mais para nós cruzarmos os braços e ficarmos alheios a tudo que ocorre. É como a lei do progresso, que é uma lei divina, que vem nos falar que tudo está sempre progredindo. Tudo está em constante progresso. Mesmo que nós não queiramos, não, mas eu não quero mais saber de progresso, eu já estou com muita idade, eu não quero mais saber de nada muito moderno, desse progresso todo. Não adianta. É o que os Espíritos nos falam, nós vamos sendo atropelados, não é? Por todo esse progresso. Então basta nós vermos toda a tecnologia que está por aí, não é? Nós, de alguma forma, também precisamos aprender, precisamos irmos nos inserindo, senão nós vamos ficando para trás. Não é verdade? De alguma forma nós vamos também nos envolvendo com todo esse progresso, com tudo que ocorre, ainda mais essas questões atuais. Mas uma coisa nós precisamos também parar para pensar. Quando nós vemos tantas manifestações, não é? Tantas discussões, aí nós precisamos parar para pensar qual que é o papel do verdadeiro cristão, do verdadeiro espírita no mundo. E também temos que tomar cuidado com essa questão das grandes multidões, porque muitas vezes, naquela euforia do momento, elas acabam perdendo a razão, não é? E agindo de uma maneira descontrolada. Vamos nos lembrar de Jesus mesmo, na época do seu julgamento. Vocês se lembram, não é mesmo? Que havia aquela multidão e Pilatos então pergunta, não é mesmo, para eles o que eles gostariam que ele fizesse, se era para soltar Jesus ou soltar Barrabás. E é claro que havia aqueles judeus, né, os fariseus, que queriam a prisão de Jesus e acabaram insuflando ali toda aquela massa. E aí o que as pessoas gritavam? Que preferiam Barrabás, não é? É aquela famosa passagem que então Pôncio Pilatos lava as mãos e diz que então ele entregava Jesus nas mãos dos judeus. E aí nós sabemos toda a história, o que aconteceu. Então vejamos o perigo, não é? Desses momentos, dessas multidões todas que podem agir de uma maneira, podem estar sendo manipuladas, podem agir de uma maneira irracional. Basta nós vermos também, às vezes, esses casos de linchamentos, que é muito triste também, injustiças que são feitas. Há um tempo saiu, não sei se vocês se lembram, de uma moça que foi pega num grupo, foi linchada, porque